Bom dia! Seja muito bem-vindo ao nosso programa Salto Alto. Esse programa super especial de todo sábado, né? Um programa delicioso, um programa de autoconhecimento, de autocuidado, o nosso programa das mulheres. E hoje, esse programa, a gente vai ter uma pauta super, super importante. A gente tem duas convidadas super especiais, mas antes de eu apresentar elas, eu quero dedicar esse programa para dois grupos de pessoas muito importantes. Uma delas é para o pessoal do CRAS, que eu sei que anda nos assistindo, nos escutando, então, assim, um abraço super apertado para todas as mulheres que frequentam o CRAS, se sintam beijadas, abraçadas pela Daniela Rocha, apresentadora do programa Salto Alto, e também o meu outro abraço e beijo é para as professoras. Então, esse programa são especiais para as professoras, para as educadoras e para o pessoal do CRAS, e na sequência vocês vão entender um pouco, né? Por que que é, né, especialmente para vocês. Então, eu quero vou apresentar primeiro a nossa conterrânea aqui da nossa cidade, depois a nossa outra convidada super especial. Então, Natália Emirim, seja muito bem-vinda. Natália, é a segunda vez que vem no nosso programa Salto Alto. Te apresenta para nossos ouvintes aqui da rádio, né? Quem tu é, o que que a gente vai falar um pouquinho hoje, e depois a gente vai apresentar a nossa outra convidada, que é a Vivi. Obrigada, Dani, pelo convite. Então, eu deixo meu bom dia a todo mundo que está aqui nos escutando mais uma vez, né? Já tive a oportunidade de estar aqui no Salto Alto e é uma alegria poder retornar hoje para falar sobre a, a educação e falar também sobre o que a gente está preparando para os próximos dias aqui na nossa cidade, trazendo a nossa próxima convidada, que não vou falar nome, deixa que a presente. Sim. Mas eu sou aqui de Santo Antônio, sou terapeuta sistêmica aqui e com muita alegria eu venho trazendo esse assunto para vocês. Obrigada, Dani. Eu que agradeço. Vivi, Viviane Decoté. Decoté. Decoté, seja muito bem-vindo ao nosso programa Salto Alto, né? Fico muito feliz e lisonjeada de estar aqui conosco, né? De poder compartilhar todo o teu conhecimento. Eu estava falando para elas, antes da gente iniciar a nossa gravação, do quanto me tocou, né? Um conteúdo delas nas redes sociais, e eu achei de muita importância trazer aqui para esse nosso momento. Vivi, te apresenta para o pessoal aqui de Santo Antônio, Ah. pessoal do online, porque a gente, fora essa rádio, a gente também está no YouTube, Spotify, em todas as Legal. plataformas. Ai, que legal. Eu primeiro eu queria agradecer também o convite, né? Ter a oportunidade de ter conhecido a Natália, né? O convite de estar aí na cidade, o convite de estar aqui. Então, que seja um bate-papo muito delicioso, até porque eu sou suspeita. Eu amo falar de educação, amo falar para professores, amo falar para pessoas. Eu sou a Viviane, eu sou aqui do Espírito Santo, do interior do Espírito Santo. Há 2 anos, né? Sempre morei na capital, professora desde os 16. Então, eu tenho muito amor. Já passei por várias fases dentro da escola. Já estive doente dentro da escola. Já quis sair da escola, deixar de ser professora. E hoje eu tenho muita alegria de falar de todo esse meu trajeto e o quanto que é possível ser encantada dentro da escola. E o quanto é bom a gente fazer o que a gente ama, né? Então, eu me sinto muito lisonjeada de estar aqui para falar para professoras, porque eu conheço as dores de um professor e sei o quanto nós precisamos desse espaço de pessoas falando do que é só Sim. gratidão mesmo. Ai, muito obrigada. Nath, eu quero te fazer a primeira pergunta. Da onde surgiu isso? Da onde surgiu essa vontade de falar de educação? O que que te despertou? Então, lá no finalzinho de 2022, eu fui convidada para no início do ano de 2023 fazer um encontro com um grupo numa escola, né? Porque todo final de mês as escolas municipais têm um momento de formação, onde as diretoras montam, né? Se não tem nenhuma demanda da secretaria, conforme a necessidade interna. Uhum. E eu fui para uma escola aqui em Santo Antônio, a EMEI Costinha,
a convite da professora Estela, e conversei lá, passei, acredito que foram em torno de 2 horas lá com o grupo de educadoras, de as tias da cantina, enfim. Uhum. E lá eu fiz um trabalho que acabou sendo comentado e levado para outras escolas. Hoje eu já atendi mais de 8 escolas em Santo Antônio. Levei para escolas estaduais, escolas municipais, sempre buscando atender a necessidade que a diretora estava me trazendo, né, que a coordenação estava me trazendo. E foram encontros onde eu tive algumas percepções, assim. Eu entendi que aquele trabalho que eu estava sendo convidada para fazer de uma maneira muito singela, né, um único encontro, ele não podia parar ali. Eu precisava, de alguma maneira, dar continuidade para aquilo que estava acontecendo. Porque naqueles encontros, movimentos muito bonitos aconteceram, mas eu também percebi a necessidade de se lançar um olhar para aquelas pessoas de uma maneira mais generosa, mais acolhedora, mais amorosa. É, Eu sempre me engasgo quando eu falo desse assunto. Mas o que que tu Então, percebia? O que que tu percebe? e é pessoas que, que têm as suas dores e que essas dores não são validadas. Eu percebi que ali eu não estava diante de professoras, eu estava diante de pessoas que têm os seus contextos familiares e que elas precisam de um espaço para expor isso. Elas precisam serem ouvidas, não só como educadoras, não só como profissionais, mas como seres humanos que elas são, entende? Para Uhum. que elas se sintam mais inteiras, para que elas possam chegar na sala de aula de uma maneira mais limpa, vamos dizer assim, sem trazer tanta interferência externa para algo que elas têm muita vontade de fazer lindamente, mas que muitas vezes os empecilhos externos ou que a vida delas externa, fora da sala de aula, não possibilita. E enquanto a gente não olhar para isso, é difícil tu buscar uma qualidade lá no resultado final, né? Lá na frente. Sim. Então, eu fui tendo essa percepção, essa necessidade, e como eu já conhecia o trabalho da Viviane, eu particularmente já acompanhava, eu resolvi fazer um contato com ela e convidar ela para estar aqui, tentar de alguma maneira viabilizar. Isso foi em maio de 2023, onde ela me disse: Olha, Natália, eu tenho lá no final de outubro uma semana. E aí Uhum. a gente já vai falar um pouquinho mais sobre o que a gente vai fazer nessa última semana. Isso assim, o pessoal que está escutando aqui a rádio, pega, vai lá, manda um WhatsApp lá para a amiga, para a professora do filho, para as professoras das escolas, para vir assistir, escutar o nosso programa Salto Alto, que é dedicado hoje para esse assunto que é super importante, que é a educação, né? Então sintoniza aí no 100.3 e vai lá e chama as amigas. E agora, quero saber da Vivi, antes da gente falar um pouco mais desse projeto, Vivi, aqui a gente já fica tudo íntima, né? Eu sou a Dani, a Nath, a Vivi, aqui o À papo vontade. é, aqui o papo é tudo de comadre. Então, assim, todo mundo já entra no clima aqui, e é isso. E daqui a pouco eu vou estar te chamando de guria, aqui no seu dia. Vivi, esses desafios, depois eu vou aprofundar um pouquinho mais com a Nath, para saber um pouquinho mais o que que é esses desafios, mas eu quero saber de ti. Quando que começou a te despertar essa vontade de ajudar essas professoras e quais os desafios que tu percebia? Qual, assim, a dor, sabe? Tá, por que que dói? Por que que eu tenho que ajudar? Conta um pouco. Dani, eu comecei a dar aula, né? Eu me tornei professora com 16 anos. Hoje eu estou com 47, né? E eu sempre fui aquela professora encantada, sabe? Que recebia os alunos com fantasia. A minha sala de aula sempre foi meu mundo encantado. E de uma forma ou de outra, eu não deixava que os problemas da escola adentrassem a minha alma. Eu sempre fui muito moleca, muito criançona, sabe? Assim, quando eu tô com as crianças. E, de certa forma, eu conseguia ali blindar
né, algumas questões da escola, porque Por o meu exemplo, foco... só Ah, clareia, porque daqui a pouco as pessoas estão escutando assim, qual o problema que tu conseguir te blindar? é, direção, cobranças burocráticas, Uhum, fofocas, essas coisas que qualquer ambiente de trabalho a gente uhum. vive. Sim, Eu sim. não, eu não me aprofundava tanto, eu meio que eu não queria viver esses espaços. Eu Uhum, queria viver a Viviane e os alunos. Isso já me bastava, entende? sim, sim. E um pouco distante dessas problemáticas de adultos, né? Isso, Competição, isso, fofoca. competição, para mim estava bom só o que eu fazia, eu não Uhum, ficava me comparando com ninguém, porque eu não dependia de ninguém. Faltava material, eu ia lá e comprava, porque eu queria realizar, né? uhum, Só que aí isso durou um bom tempo. Só que a gente vai amadurecendo. Eu entrei numa escola pública, eu sou concursada. No público, o sistema é um pouco mais desafiador, né? As questões ali que envolvem até o social das crianças é mais desafiador de viver. Então, ver a situação em que as crianças viviam, eu tinha muita pena, eu queria salvar todo mundo, eu não conseguia, né? E eu comecei a viver mais isso. Até que em 2016 eu me tornei diretora de uma escola de educação infantil. E sim. aí foi o ponto onde eu adoeci, porque eu vi que a escola não podia ser encantada. A minha sala de aula eu conseguia. A Uhum. escola eu dependia que as minhas professoras estivessem encantadas, Que elas estivessem né? motivadas com aquela professora, Exatamente. e Então, realmente. Uhum. para que acontecesse a escola que eu acredito, eu dependia de outras pessoas. E eu Sim, não tinha pernas para isso, né? Eu não tinha como salvar ali todo mundo, e eu fui absorvendo isso até o ponto que eu me separei. Eu comecei a tomar medicação, eu comecei a ter insônia. Eu sou uma pessoa que sempre dormiu muito bem. Eu comecei a ter insônia, crise de ansiedade. E aí veio a minha separação, né? Eu tinha uma filha pequenininha ainda. E isso me causou muita dor. E foi aí que eu encontrei a educação sistêmica. Foi nessa dor que eu conheci a constelação familiar, que é da onde vem a educação sistêmica, e isso me resgatou, sabe? Eu comecei a me perceber nesse movimento, eu comecei a perceber, dentro da minha responsabilidade, o que eu poderia fazer, e como eu vi o resultado em mim, quando eu comecei a sim, perceber que eu poderia sim voltar a me encantar, foi sim, onde eu pensei, eu preciso falar isso para as professoras. Eu sim. preciso dizer para elas que existe esse remedinho que nos resgata Uhum. desse Dá para lugar que está tão melhorar. adoecido. Dá para melhorar. É. Eu tenho formação em magistério. Eu sou uma Olha que legal. professora que hoje pensando no magistério, quando eu fiz, era para dar aula para crianças, não foi o meu momento. E hoje eu dou aula para outros advogados. Então, querendo ou não, acho que o meu Que bom. magistério se aflorou depois de uma certa idade. Mas o que que eu queria saber, tanto da Nath como da Vivi, que os pais, a gente que está lá nos bastidores, que às vezes a gente não sabe o que que acontece dentro da escola, o que que acontece na hora do recreio entre as professoras, essa dinâmica de escola. Nath e Vivi, como é que é essa dinâmica? O que que acontece que é o que gera muitos problemas? Nath, contigo. Eu? Eu acredito que a Vivi vai ter mais propriedade para falar do ambiente escolar, né? Porque Sim. isso é muito bom que as pessoas estão me questionando. Trabalha com educação, Natália? Eu digo, não, Mas o que que tu percebeu quando tu foi lá? eu sou uma mãe, eu sou uma cidadã, então, assim, o que que eu percebi, Dani? Eu percebi que
ao mesmo tempo que cada indivíduo, né, cada uma daquelas profissionais e homens também, porque eu fui em escola onde tinham homens que trabalham em sala de aula, eles, eles demonstram as suas dores e eles até buscam entre eles algum tipo de auxílio, algum tipo de rede de apoio, algum tipo de identificação, né? Porque a gente vai pertencendo ao meio que a gente vive e vai se esforçando para que isso aconteça. Ao mesmo tempo, é como se fosse um imã ao contrário, sabe? Se repelindo, assim, se dando choque. Eu vi, teve uma escola que eu fui e me chamou muita atenção que tinha uma das profissionais que há pouco tempo ela tinha perdido a mãe. Uhum. Não é, é um pouco tempo, porque a gente sabe que o processo de luto ele pode se estender bastante, mas faziam 2 anos que ela tinha perdido a mãe, e quando ela começou a demonstrar a fragilidade dela em relação à perda da mãe, teve uma colega que ficou assim, surpresa que ela ainda chora sobre aquilo. Nossa, eu nunca imaginei que tu ainda estava sentindo tanto. Eu fiquei pensando, ela se vê em todos os dias, Uhum. Não cria né? vínculo entre elas. Não sei se é um vínculo, não é a criação de vínculo, mas é uma questão de não ver o outro. Eu Uhum. enxergo ele, mas eu não vejo ele. É Uhum. como tu falar, escuto ou eu estou ouvindo. É diferente uma coisa da outra. Eu Uhum. estou só enxergando, eu estou vendo, eu estou te percebendo, eu estou sabendo o que está acontecendo, eu estou olhando além, né? Aquele movimento de tu perceber o outro além do que ele te Sim. traz fisicamente, assim. Uma coisa, Então, eu acredito que esse tipo de relação, ele deve, esse foi um exemplo, né? Mas ela deve estar presente em muitas escolas. Assim, esse é um fato, sim. mas eu posso ter ainda mais exemplos nesse mesmo sentido. Uma coisa, eu até quero fazer um relato para a Vivi complementar daí com o que que ela vê mais nesse ponto específico. Como eu atendo muita professora na fase de aposentadoria, elas chegam no escritório exausta. Elas chegam assim, não quero mais, não aguento mais. Eu quero me Uhum, aposentar de qualquer forma. Eu estou de saco cheio, essa é a palavra, sabe? Estou cansada, os alunos não querem nada com nada, os pais também não colaboram, é muito cansativo, eu quero fazer, às vezes eles me cobram muitas burocracias. Então, assim, eu percebo na fala delas que é muito cansaço, é muito pesado essa questão de ser professora, de ser cobrada dos pais, de ser cobrada daqui um pouco, né, do Estado, né, toda a função ali burocrática. E acredito que isso, daí, com a fala, deve impactar em todo o sistema escolar. Vive, os desafios que tu percebe também são esses? Quais mais? O que que tu vê? Sim, sim. E não tem tempo para ver o outro, sabe, Nath? A escola é um lugar. Eu costumo falar que parece que a escola foi projetada para ninguém ser feliz. Nem nós, nem as crianças, nem quem administra. Eu sou muito realista em dizer isso, sabe, Dani? Porque a gente não tem tempo. São livros e livros e livros e livros para se cumprir. Além dos livros, folhas e folhas e folhas e folhas para se fazer, pautas, burocracias, relatórios, documentos, fora a aula que nós temos que dar, né? Fora os teatros que nós temos que fazer, as músicas que nós temos que apresentar, fora tantas coisas. E olhar para o ser se torna supérfluo, não dá tempo. Mas tem como, claro que tem como, mas primeiro eu preciso me olhar nesse processo. Porque muitas dessas coisas também, e isso eu falo por mim, eu sempre fui uma professora muito perfeccionista, eu sempre quis mostrar tudo muito bonito. Arrogância minha, Sim. sabe? Eu queria. E aí quando você vai, você se percebe e você coloca prioridades,
que realmente é importante? Como que eu dialogo com essas famílias? Como que eu dialogo? Se eu entregar, por exemplo, né? Se eu entregar a pauta com um dia de atraso, tá tudo bem, ninguém vai morrer. Eu não pego mais o chicotinho e me cobro, porque às vezes foi mais importante eu acolher uma colega e deixar a pauta de lado. Mas Uhum. se eu quero ser perfeccionista e eu não me enxergo, eu nunca vou conseguir enxergar o outro, né? Agora, o que eu vejo de mais adoecedor dentro de uma escola é a falta de equilíbrio, A falta. tanto da escola para Uhum. com os funcionários, porque o que eu ofereço do meu trabalho não é compatível com o que eu recebo de benefício, de salário. Sim. Isso daí já gera um desequilíbrio. E Uhum. dentro desse movimento sistêmico, que é o que eu e a Natália nós estudamos, isso vai gerar sintoma, e o sintoma é professor tirando licença, professor aborrecido, professor Uhum. insatisfeito, sala dos professores com fofoca, reclamação, porque não está equilibrado. Isso elas falam muito, assim, nas que eu atendo. Muito. Eu recebo muito pouco. É o que eu Elas se faço. sentem muito desvalorizadas. Sim, Muitos, sim, além de desvalorizada, aquele fato também que o outro também, tipo assim, além do Estado não te reconhecer, o pai não te reconhece, sim, o filho não reconhece, e daqui a um pouco ela, e daí não sei se isso, daí vocês que são uhum, especialistas, se isso daí eu comecei a pensar, meu Deus, mas isso também, daqui a um pouco ela mesma também não se reconhece, né? sim, Né? A gente começa a ver, e daí isso, querendo ou não, afeta o sistema inteiro. sim. É E é isso. justamente isso, né? Se eu não sei o meu lugar, se eu não conheço o meu valor, se eu não sei a minha potência, como caminhar para que um pai veja isso em mim? Uhum, Como caminhar para que um diretor. Hoje eu posso dizer, Dani, que eu me posiciono. Eu digo: olha, isso daqui para mim tá demais. Isso daqui para mim não dá. Ou eu viro para uma mãe com muito amor: a professora sou eu, a mãe é você. Do meu lugar, do seu lugar, como que a gente caminha junto? Mas uhum, o meu lugar é esse, o seu lugar é esse. E para mim isso hoje é muito leve. Só que sim, isso porque eu estou num caminho de me reconhecer e saber o meu valor. Porque se eu não sei, como é que eu passo isso para o outro? sim. E eu acho que também tem aquela coisa assim, tem direito, tem direito, tem direito, né? O meu filho pequeno de Deus, mãe, eu tenho direito não sei o quê, tenho direito, esse Jesus amado, né? Então, assim, eles têm que eles querem afrontar, eu tenho direito lá na minha escola, e não sei o quê, e as professoras relatam, Daniela, a gente dentro de sala de aula, a gente não pode fazer muita coisa. Muitas, e daí elas não sei se ficam com medo, tem essa função do posicionamento, que daqui a pouco elas também não sabem até onde pode ir, então é complexo, Desafiador. mas a gente está aqui para trabalhar isso. E, Nath, eu Hum. quero saber de ti, dentro da visão sistêmica e da Vive, ah, como a gente vai lidar com esses desafios? Como é que a gente vai começar a enxergar isso? Nós, como pais que estão escutando aqui, as professoras, a escola em todo, os alunos também, que daqui a pouco a gente tem algum ouvinte aí, aluno, ou que os pais passem para os alunos. Como é que a gente vai começar a perceber isso nessa visão sistêmica? E explica um pouquinho mais. Eu acredito, Dani, que o primeiro passo é a gente se reconhecer, que foi a frase que a Vivi trouxe agora. Muitas pessoas estão me perguntando, né? Natália, o evento é só para professor, e eu digo, não. O assunto, sim, ele vem de dentro da sala de aula, mas ele não é direcionado apenas para dentro da sala de aula, porque é um assunto que ele é direcionado para todas as pessoas envolvidas numa comunidade escolar. E a comunidade escolar, para mim, é a comunidade. Porque todo mundo tem uma criança, um adolescente. Ou é pai e mãe, ou é tia, ou é dinda, ou é vó. Todo mundo participa da vida daquela criança de alguma forma e tem interesse direto que o ambiente onde ela passa o maior tempo da vida dela, né, seja de qualidade.
Então, a gente precisa olhar para essas pessoas que estão lá dentro com ela, que participam, e também se olhar, porque o que eu vou transmitir para aquela criança vai refletir nela lá dentro da sala de aula. É uma engrenagem, Dani. Eu percebo que a gente precisa andar junto, sabe? A escola sozinha não vai fazer nada, o pai em casa sozinho não vai fazer nada, o aluno, por sua consciência, por mais, né, que seja desenvolvido, sozinho não vai fazer nada. O início, para mim, está nessa tomada de consciência de que a gente pode, cada um do seu lugar, ir fazendo a transformação que a gente espera. Porque esse sentimento que hoje a Vivi nos traz de leveza no exercício da atividade dela, ela é um exemplo, ela é um case de sucesso, né? Mas que pode ser transmitido e replicado, porque é possível, a partir de uma tomada de consciência da minha responsabilidade também. Aquilo que me cabe no meu lugar de mãe, o que me cabe fazer e enxergar e perceber, sabe? Todo mundo tem a sua parcela, porque é muito fácil a gente delegar a responsabilidade para o outro, né? É Uhum. muito fácil a gente dizer que o problema é na escola, que a professora que isso, Sim. que a professora que aquilo. É muito fácil a professora dizer que a família é aquele outro jeito, que a família não faz isso, porque o pai não dá bola, porque a mãe esqueceu, porque é tudo muito cômodo, né? Cada um no seu lugar vai se vitimizando na medida do que Uhum. pode. Sim. Então, para tomar essa consciência e sair desse lugar de vítima é algo que todos nós, independente do papel que a gente ocupa nessa cadeia, podemos fazer. Sim, é o que eu percebo é muito vitimismo. É vítima, de um lado, os pais, é vítima do sistema que não dão educação boa para os meus filhos, toda aquela história, né? Ah, porque a escola não sei o quê, porque a escola. E do outro lado, as professoras vítimas do sistema que não ganham bem, que os pais incomodam. Então, é muita vítima essa história. E quando a gente começa a entender um pouco, tá, o que que eu estou fazendo para ser diferente disso, né? Qual o meu papel? O que que eu estou sendo protagonista para que não seja dessa forma, né? Gente, a gente já está indo para o nosso intervalo. Depois do nosso intervalo, olha que o papo hoje foi tão rápido, né? A gente já está quase a meia hora aqui conversando. A gente vai voltar do intervalo. Vai ter uma pergunta, que como a gente vai fazer para superar tudo isso? E também eu quero saber desse workshop. Que é, qual o tema, que a pessoa vai entrar lá. Eu digo assim que essas coisas, tem que a gente entra com a cabeça e a gente sai com outra visão. E eu quero que vocês digam como é que vai ser, como é que as pessoas fazem para entrar, para se inscrever, para estar lá. Isso depois do intervalo. Então a gente vai escutar duas, três musiquinhas aqui e a gente já volta. Enquanto isso, vocês vão lá, manda o WhatsApp para professoras, para amiga, para vizinha, para parente, para tia, para um monte de gente, para depois do intervalo vocês pegarem como é que a gente vai fazer para mudar essa escola, para que essa escola seja a escola dos sonhos. Voltamos do nosso intervalo do nosso programa Salto Alto. Então, quero mandar um beijo, um abraço aí para todas as professoras, se sintam acolhidas, professores dos meus filhos, as professoras que já passaram pela minha vida. Também, né, para os meus familiares que estão sempre escutando aqui o programa Salto Alto, relembrar lá o pessoal do CRAS, os meus clientes. Então, beijos e abraços para todo mundo. Aqui o nosso programa é como se fosse o programa da Xuxa. A gente manda beijos e abraços para um monte de gente. E agora eu vou passar a palavra para Vivi e depois para a Nath. Vivi, já aproveita para mandar teus beijos, teus abraços para o Espírito Santo aí, olha. Hoje a gente tem É. convidadas aí fora do nosso município. E na sequência, eu já quero que tu fale um pouquinho como é que a gente vai superar esses desafios e depois eu quero te fazer uma pergunta aí meio desafiadora que às vezes eu percebo para tu me compartilhar um pouquinho dessa história comigo. Então, Vivi, estamos contigo, todo ouvido. É. Ah, você falou de mandar beijos, né? Isso. Eu morro de saudade, porque como eu estou numa cidade nova, né? Eu tenho poucos vínculos aqui ainda. Eu morro de saudade das minhas amigas, professoras principalmente, que caminharam comigo, das minhas amigas de quando eu estive na direção da escola. Eu sinto muita, muita saudade de todas elas. Então já fica aqui. Não sei se elas vão assistir, se vai, né? Se
vai chegar aqui, mas deixo meu beijo muito carinhoso para todas que alcance. Como nós vamos superar quando a gente descobrir o nosso lugar? Quando a gente não, eu costumo falar, Dani, quando a gente parar de se vender a preço de banana, professor, isso falando para as professoras em especial, Mas como a porque gente nós, faz isso? então, nós nos vendemos quando a gente não diz um não, quando a gente não diz que está pesado, quando a gente aceita tudo que chega de forma submissa. Mas, claro, né, não estou dizendo que a gente tem que afrontar ninguém. Mas existe, eu aprendi com a minha professora de educação sistêmica, nós temos lugares legítimos para discutir as coisas. Então, nas reuniões, e em conjunto, quando nós nos olharmos nos olhos, sabe, sentir que um está dando a mão para o outro e dizer: olha, isso daqui para a gente está demais. E isso eu só consigo dizer se eu souber o meu lugar enquanto profissional. E quando eu não quiser invadir o lugar do outro, porque também tem esse movimento dentro da escola, Uhum. sabe? Um professor que quer ocupar o lugar do diretor. Então, porque o diretor tem que fazer isso, porque não, não tem, ele é o diretor. Uhum. Quando um professor quer ocupar, quer ensinar, o lugar do pedagogo, aqui a gente chama de pedagogo, né? Ou o do colega, do vizinho, porque ela tinha que fazer, ela não tinha que nada, ela está no lugar dela, ela faz o que ela, sabe o que compete a ela. Então, para mim, esse é o primeiro passo, eu ocupar apenas o meu lugar Se dentro da posicionar, escola se posicionar. e dentro do meu lugar. Uhum. E isso a gente externaliza? A Sim, professora fala, se posiciona, sim, dizendo: sim, não, isso está sim, pesado, isso não é sim, desse jeito. E agora, sim. falando de posicionamento, Vivi, quero compartilhar contigo um fato que aconteceu já faz algum tempo, né? Na escola do meu menino, teve uma discussão de professora que os pais não estavam satisfeitos dentro do grupo do Whats, né? Aquela queixa, professora isso, professora aquilo, aquela coisa vai. E os pais se reuniram até que a professora foi afastada em função de uma situação que eu achei que não era grave, era em função de uma correção. E realmente, assim, eu fiquei com pena da professora, né? Daquela situação toda. E eu fiquei pensando o quanto foi pesado para ela toda aquela situação e quanto é pesado, às vezes, a relação dos pais, da cobrança dos pais com relação aos professores, se isso acontece, como lidar com isso. E nós, como pais, como a gente também não saber qual é o nosso espaço, entendeu? Até onde que, igual tu diz, até onde eu, como pai, como meu filho que é aluno, até onde eu posso ir para não invadir o espaço do outro, e eu, como professora, até onde eu tenho que ir. É bem complexo. Tô Mas aqui rindo de nervoso. mas aqui é o momento para as pessoas que a Sim. gente não tem, eu É, percebo assim, ó, a hoje gente eu não tem já tenho consciência. consciência disso, mas os Sim, ouvintes que estão nos escutando, as professoras, os pais, às vezes a gente não tem consciência sim, de algo assim que depois que a gente vê, eu digo, meu Deus, por que que eu não vi isso antes? É tão óbvio, aham, né? sim. Tão Então vamos falho por óbvio. etapas, É. porque realmente é para rir de nervoso, porque é muito complexo, né? É muito complexa essa relação. Uhum. Primeiro, né, enquanto professora, professora Viviane, quando eu falo que a gente não deve se vender, também é nesse papel, sabe? Se eu sei o meu valor, eu vou saber me posicionar perante esses pais. Eu tive uma situação dessa um tempo atrás, né, alguns anos atrás, em que uma mãe me falou: olha, porque você tinha que fazer. Eu falei: olha aqui, com muito amor no meu coração, sabe? Com todo carinho, eu vou te dizer uma coisa: quem estudou para estar aqui fui eu. Uhum. Sim. E eu disse isso com muito amor mesmo, e pagando o preço do que viria depois. Porque nós, como adultos, nós pagamos preço pelas nossas escolhas, ou por falar, ou pelo silêncio. Eu hoje, eu escolho e eu decido na minha vida pagar o preço de ser quem eu sou, né? Então esse é um ponto. É uma escolha do profissional também, se colocar ou não se colocar, e tá tudo bem a escolha que cada um fizer.
a relação professor e pais, mas a maioria são as mães, né? É o Sim, feminino ali que é, grita. é, Muitos professores, eu diria uma grande maioria dos professores, inconscientemente, eles querem tomar esse lugar da mãe, eles querem ensinar a mãe a ser mãe. Da mesma forma como se descortina, é muito mais nítido ver as mães reclamando das professoras, e aí elas buscam as autoridades daí dentro da escola para isso. Dentro das cortinas, com as cortinas fechadas, as sim, professoras fazem o mesmo movimento. Você viu a mãe do fulano? Não fez isso, que relaxada, que não faz o dever de casa e que não sei o quê, sabe? Então é o mesmo movimento, só que um é falado, o sim, outro não. sim. É E tudo isso vai faz de conta. Faz de conta, né? isso, Faz de faz de conta. conta que está tudo bem. Faz de conta que tá tudo bem. Esse é um ponto, né? Então, é essa energia que vai circular nessa relação. E Uhum, quando eu me coloco, olha, Dani, eu entendo que você veio buscar o melhor para o teu filho, a tua preocupação, mas quando você fez a matrícula, você confiou na escola. uhum, Eu tenho uma pedagoga que olha tudo que eu faço. Eu tenho uma diretora que fica aqui de olho no meu serviço, porque ela que me paga. Então, confia, do meu lugar eu faço o que eu tenho que fazer, do teu lugar você faz. E aí as coisas vão se alinhando, vai cada uma se ajeitando no seu lugar. Em contrapartida, a escola, principalmente a particular, ela, como a Natália falou, ela está muito refém das cifras. E isso faz da escola um lugar fraco, faz da escola um lugar conflituoso nessas relações também. Porque quando eu tenho um regimento, quando você fez sua matrícula do seu filho, você assinou um documento dizendo os valores da escola, a missão da escola, o que a escola vai oferecer. E quando a escola se rende, a mãe reclamou, vão tirar a professora. A outra reclamou que tem, sei lá, que a festa não pode ser no sábado de manhã, que prefere à noite, vão passar para a noite. Aí a escola fica refém das famílias. E isso vai trazer conflito para dentro da escola. Uma escola forte é a escola que diz: Dani, eu sinto muito, sim. mas nós confiamos nessa profissional. Nós temos a competência para dizer se ela serve ou não. Você é apenas a mãe. E na verdade a escola, nesse caso, se omitiu, na verdade fez a vontade dos pais. Claro, porque é refém da cifra. Uhum, Se não faz a vontade dos pais, perde aluno. sim. E a gente como pai, qual é o nosso espaço? Até onde eu posso ir? Você pode participar, você pode questionar, mas nunca exigindo e diminuindo o ser, que é um professor. Sempre com muito respeito àquele local, até porque o teu filho também ama aquela pessoa. As crianças têm um vínculo muito forte com a gente. Então, quando um pai desconsidera esse vínculo, também é adoecedor, inclusive para a criança. Sim. Agora, antes eu vou passar a palavra para a Nath para ela explicar o que que vai ser esse evento, tudo, mas antes disso, eu faço consulta e terapia nos meus programas, tá? Daí agora eu vou ter que fazer uma consulta, que pode ser que eu esteja traumatizando algumas crianças por aqui. Mas daqui um pouco já vai servir para as outras, para as pessoas que estão nos escutando. Eu digo, até o final sei lá, daqui um ano, dois, as pessoas vão me ver na rua e dizer, Daniela, ele sabe da minha vida todinha, tá? O que que eu faço aqui em casa para vocês entenderem se eles vão ter que fazer terapia depois? Eles chegam em casa, às vezes se queixando da professora, da direção, esse queixo da escola. E eu disse, olha, isso daí, vocês que resolvam lá na escola. A professora, se vier queixa para mim, eu vou acreditar na professora. Não adianta vir falar mal de professora para mim, porque aqui em casa eu vou sempre dar apoio para a escola e para a professora. E ponto, encerro a conversa ali, tá? Deixa eles falar um pouco. E o meu pequeno, esses dias, veio se queixar da bola de vôlei, não sei o quê. Eu disse, não quero, tu resolve com a professora lá do recreio. E daí no outro dia ele disse, mãe, eu tive tanta coragem que eu fui lá e falei na coordenação, eu me tremia todo. Eu disse, tá tudo bem. E daí
Daí eu fico pensando, meu Deus, será que eu teria que ter escutado essa criança, dessa queixa? Ou tá tudo certo? Porque eu tô assim, naquela educação lá da minha mãe, que ela dizia isso pra mim e tá tudo bem, agora a gente tá tratando esses. É assim, não é assim, como é que é? Fale, fale. Eu tô só escutando a bomba vindo do outro lado, vai. Vai lá, Vivi. Primeiro que eu não acho que tem certo e errado, né? A gente faz o que a gente dá conta de fazer. Sim. É, eu ouço muito a minha filha. Eu tenho uma pequena, eu tenho um maior de 18 que já está concluindo, né, o Uhum. médio, e eu tenho uma pequenininha de 9. Aham. Então, como mãe, eu acolho as demandas escutando. Ela reclama, ela fala dos amigos, ela fala que perdeu não sei o quê, que perdeu a educação física porque um bagunçou, e aí eu acolho, mas eu faço exatamente como você. Aqui, reúne tuas amigas, chama a professora e conversa. Uhum. Aqui, reúne tuas amigas, vai lá na secretaria, lá na pedagoga, e fala que vocês estão insatisfeitas. Esse acolher, quando eu acolho, as minhas anteninhas de mãe ficam ligadas. Se não teve nenhuma violência, se não teve nenhuma palavra que pode ter violentado ela, né? Porque essas coisas podem acontecer. E como mãe, eu preciso proteger a minha filha do que de valor eu acredito. Sempre com. Eu acho que eu nunca fui na escola dela, não, já fui pelo meu filho, por ela não. Eu fico atenta nisso, né? Porque ela espera que a mãe faça esse papel de proteção, claro, com muito respeito à escola. E aqui em casa também não se fala mal de professor, não deixo. Então já me É, tirou, mas eu estava até com medo de fazer essa pergunta. não, Ai, coisa mas boa. acolher sempre, Ah, porque então vou a gente está escutar falando mais de as ambientes queixas dele. saudáveis, mas Sim, acontecem coisas em escola, né? Então é sempre bom a gente ouvir com muito carinho, sim. sim. Tu Nath, sabe, você pode eu contribuir? Isso. vou contribuir um pouquinho com uma experiência minha, que o meu tem 7, né? Uhum. E a gente sabe da malandragem do que a gente cria em casa, né? Todo pai, todo pai tem consciência disso. Mas, enfim, lá no início do ano, ele está no primeiro ano, que é uma mudança muito grande. Tu sai da educação infantil, tu passa por uma sala onde tem cadeiras, classes, onde o comportamento deve ser outro. A professora tem, eu não tenho conhecimento técnico, né? Mas eu acredito que ela tem um conteúdo que ela precisa transmitir, ela precisa cumprir, diferente de uma educação infantil, onde também tem suas obrigações, mas tem um lado mais lúdico, mais de recreação, de brincadeiras, enfim, muda o contexto. E lá no início do ano, ele teve muitas dificuldades com essa adaptação, porque ele veio de uma professora que vou chorar de novo, porque ela é eu não sei, eu queria ela para mim, assim, eu sou muito apaixonada pela professora da educação infantil do Joaquim, e ele começou a sentir aquela história de fila, aí tem os maiores que estão na fila, que começam a tirar sarro dos pequenos, aí um dia um grande tirou sarro dele, que ele adora umas maluquices no cabelo, e eu disse, por que que tu não conversou com a Pro? Porque a Pro tava lá na frente. Aí eu disse para ele assim: e por que que tu não saiu desse lugar e não trocou, filho? Porque Sim. depois que a gente está na fila, a gente não pode sair do lugar. Tá, filho, e por que que então tu não respondeu? Diz para ele: eu não gosto da tua brincadeira, te protege. Mãe, tu disse que eu não posso responder feio para as pessoas. Eu disse, ai, meu Deus do céu, o que que eu tô criando? Bem Mas sistêmico. muito bem. Isso tudo gerou uma visita minha na escola, porque geraram vários Sim. fatos e aí chegou um momento onde ele me relatou situações de violência, onde eu preciso intervir de alguma maneira, eu preciso ir lá ouvir o que da porta para dentro da escola, né? Eu já ouvi da porta para fora, eu preciso ouvir da porta para dentro. E até hoje eu pergunto para ele assim, filho, como tá na escola? E ele diz, depois que tu foi lá, mãe, nunca mais aconteceu nada. E eu trago isso como uma escuta que a escola teve de mim, e a escola se mostrou naquele momento acolhedora, né? A coordenadora que me recebeu foi extremamente acolhedora, ao mesmo tempo que ela desconhecia alguns fatos.
Então, eu pensei na importância de eu, como mãe, ter chegado até lá e ter relatado, e, ao mesmo tempo, de encorajar ele a ter a referência na escola, porque ele vem de um ambiente muito afetuoso, onde ele tem as referências, né? A autoridade que eu acredito que a criança precisa dessa proteção, dessa segurança. Então, eu repeti muitas vezes para ele naquela fase: a Pro tá lá e tu pode confiar nela. Tu confia na Pro, filho. Ela é o teu ponto de referência. Então, sempre que algo der errado, é para ela que tu vai. Se ela não estiver ali, aí eu ensinei onde é que era a sala da coordenação. Eu disse, então tu sobe lá. E a Pro tal, tu pode procurar ela também. Então tem esse caminho da gente, enquanto pais, de também mostrar para eles que a gente confia no ambiente que eles estão. Uhum. Porque se eles sentem que a gente não confia, eles demonstram, eles fazem chicota na escola, entende? Porque passa a ser um ambiente para eles que, se meus pais não dão bola para esse ambiente, quem sou eu que vou dar, né? Então, eu sempre procuro, na minha fala com ele, demonstrar o meu respeito e a minha segurança no ambiente escolar dele, para que ele também venha se sentir assim. Então, enfim, É é escutar como, daqui um pouco, às Posso vezes, da contribuir, história. Nath, na por fala da favor. Nath? Você falando, a todo momento ficou muito claro que você buscou a escola do lugar de mãe. É diferente quando uma mãe chega, por exemplo, na escola, porque tem essa professora não viu que o menino não sei o quê, não sei o quê, porque tem que mudar, que, entende? É o sair do lugar. Por isso que eu bato muito nessa tecla. A mãe pode tudo do lugar de mãe. A prof pode tudo do lugar de professora. Então, Uhum, eu posso sim chegar para a Natália, que é uma mãe, e dizer: Natália, eu estou vendo alguns comportamentos do Joaquim, posso te fazer uma sugestão? Já passei por uhum. isso com a minha filha, e ela, como mãe, ela vai poder me dizer sim ou não, porque eu estou me metendo num lugar que não é meu, que é de mãe. E a mesma coisa, a mãe precisa ter esse cuidado de chegar na escola como mãe e não como dona da escola, querendo dizer quem fica, quem sai, o que que faz, o que que deixa de fazer. Porque isso. E só para fechar, Dani, que tem uma Claro. coisa que me incomodando, Pare. porque a gente está falando de mãe, a gente está falando de escola, a gente está falando de professora, a gente não falou da criança. Enquanto a gente ficar nessa luta de quem tem razão, de quem tem culpa, quem o menino não está sendo olhado, as crianças não estão sendo vistas. A gente está perdendo um tempo precioso, se degladiando umas com as outras. Infelizmente, em muitas escolas é isso que acontece. E com isso, a criança que está ali, ela não está sendo vista nem pela família, e nem pelos professores, e nem pela escola. Porque onde tem poder não tem amor. E E a gente só toda educa pelo amor. que fala, Vivi, meu Deus. A gente tem mais 5 minutinhos para a gente concluir. Agora eu quero, Nath, que tu e a Vivi fale desse evento, que eu tenho certeza que essa sementinha ficou plantada aqui para nossos ouvintes, para quem está nos escutando. O que que vai ter nesse evento? Que dia vai ser? Como é que a gente faz para participar? Quem pode participar? Então vamos lá. Estão me ouvindo direitinho, Dani? Sim. Fiquei com medo de dar um problema no meu áudio. Não, tá tudo bem. Então, vamos lá. Workshop Caminho para uma Educação Transformadora vai acontecer dia 3 de novembro, sexta-feira, pontezinha do feriado, dia de folga. Então, dá para a gente aproveitar ele para estudar bastante, aprender e crescer juntas. Em Santo Antônio da Patrulha, a partir das 9 da manhã, lá na Sonhos House, nós teremos evento até o meio-dia, com intervalo para o almoço, retornamos às 14 horas e vamos até às 18. As inscrições, elas são feitas diretamente comigo, então eu vou divulgar aqui o meu telefone, o WhatsApp, para quem quiser fazer a sua inscrição, entrar em contato, é o
Notar. Sim. 9331 Só repete, Nath, depois eu quero 519. 9331 7979. Tá. Então, eu vou só repetir, para quem não anotou, é 51993317979. Também, quem quiser mais informações, pode mandar um WhatsApp aqui para a rádio, que a gente encaminha para a Nath, né? Porque a Monique está sempre atenta aí ao WhatsApp da rádio. Então, quem quiser presentear, né? Algum educador, alguma mãe, porque agora eu quero saber para quem é esse evento. Então, esse evento é para os profissionais da educação, para as famílias, para todas as pessoas que trabalham, que se envolvem dentro da educação, para todas as pessoas que buscam conhecimento, autodesenvolvimento, que querem entender um pouquinho mais do convívio em família, do convívio escolar. Esse workshop ele é para todos, assim, para todos os adultos, né? Já me perguntaram se estudantes pode, eu digo sempre que é um conteúdo voltado para adultos. Então a gente vai criar uma atividade, entreter as crianças no feriado e vai dedicar esse tempo para crescer um pouquinho e poder lidar melhor com elas. A partir do momento que a gente se olha, né, a gente pode ser um pouquinho melhor para eles depois. Vive o teu recado, o teu convite especial para as patrulhenses, para nossas conterrâneas aqui também da volta, que não é só para Santo Antônio, né? Então, faça o teu convite aqui. Ah, eu falei com a Natália na live, né? A ansiedade aqui tá tomando conta, Eu mas vi. E eu quero, e quem quer saber um pouquinho mais, degustar um pouquinho mais, vai lá no perfil da Nath, no Instagram, que tem uma live, foi muito legal. Eu já sei os medos da Vivi, mas eu não vou contar aqui, porque quem quiser saber de alguns medos dela, vai lá e assiste a live, né? Ou no workshop também, vai que alguém queira saber, lá tu conta, Vivi. lá eu conto. É, e Ah, então vai ser muito gostoso, assim. Eu estou preparando tudo com muito carinho, muito carinho. Vai ter toda uma parte teórica. Como eu falei no workshop, eu não tem dois nomes, né? Tem pessoas que chamam de pedagogia sistêmica, outras de educação sistêmica. Eu prefiro usar educação sistêmica justamente porque amplia, né? Qualquer pessoa é responsável pela educação de uma criança e pela própria educação, que é um caminho de autoconhecimento. Então, para mim, esse nome me representa mais, né? Nós vamos ter exercícios, nós vamos dançar juntas, enfim. oh, Vai ser realmente um momento, assim, de sair do vitimismo, porque eu estou encantada com o movimento que a Natália está fazendo. A Natália está envolvendo muita gente. É um valor muito acessível. Então, olha que só eu não fico vai arrepiada, eu fico arrepiada. Aham. Sim, a gente Só percebe. não vai quem não quiser sair desse lugar de adoecimento e de vitimismo. Quem, quem quiser continuar na educação e pelo menos descobrir que tem um jeito mais leve de seguir e querer parar de reclamar na sala dos professores e tomar as rédeas da própria vida, vai estar lá no dia 3 de novembro Nath, participando desse é, workshop. Nath, qual o valor? Oi, Dani. Qual o valor para quem está nos A escutando? taxa de inscrição é de apenas R$ 20. É um chamado, na verdade é um É um Não chamado. tem chamado, desculpa, né? É um não tem chamado. A desculpa. minha intenção foi justamente essa, sabe, Dani? Eu não quis criar empecilho, porque eu sei que nesse local de desconforto né? A gente sempre acha uma desculpa. E eu pensei, não vai ser essa desculpa. A gente tem convênio com o restaurante do Nelinho, que fica ali bem próximo ao evento, que toda a cidade já conhece. Eles vão preparar um buffet bem especial, num valor diferenciado para quem estiver participando do workshop. A gente vai ter um coffee no meio da tarde também fornecido por várias pessoas que estão contribuindo com o evento, com várias delícias assim, porque eu quero tratar as pessoas com o maior carinho possível, sabe? E uma informação bem importante que me perguntam
terá certificado de participação. Isso é bem importante. Pessoas que fazem estágio, que contam horas de estudo, então, sim, tem um certificado de participação de 8 horas. Então, não tem desculpa, apenas R$ 20 e estar lá disponível e se entregar para esse momento do dia 3. Sim, é muito autoconhecimento e quando a gente se conhece, a gente conhece o outro, tudo muda e educação não tem, né? É tudo, né? Então, eu gostaria muito de agradecer a presença da Nath, a presença da Vivi, né? Vai ser um sucesso esse workshop, essa semente que a Nath está trazendo aqui para Santo Antônio já está florescendo, né? Já está encantando muitas pessoas e eu tenho certeza que vai dar muitos frutos. Então, assim, quanto a gente é grata pela tua iniciativa, Vivi, Vivi, Nath, as duas, né? Então, assim, parabéns, parabéns mesmo, né? E o que precisar do pessoal, eu do Salto Alto, da Rádio Itapuí, a gente fica à disposição, né? E quero desejar um final de semana maravilhoso para todo mundo que está nos escutando. Então, a gente vai dar um tchau aí coletivo, né? E vamos divulgar essa informação para todo mundo. Então, tchau. Tchau, 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 gente. tchau. Um beijo, até dia 3. Até.